da a certeza que somos filhos de Deus? Hum, É isso? Alô? Oi? Oi? Hoje o estudo é a certeza que somos filhos de Deus? Isso? Tinha falado que não, era o 7. Eu estudei, eu, eu estudei Infalível Teste do Amor. Essa foi domingo passado. Vamos rever essa? Domingo não teve. Ah, tá bom. Então, não Domingo tem não problema, tá estudado. Vocês lembram que não teve domingo? O Magrinho fez só uma reflexão, um apanhado geral da lição. Ele não fez, ele fez só o Tá finalzinho, bom, lembra? É, é. tá tô bom. bem. Vamos estudar, então, a certeza de que somos filhos de Deus. Tá certo. 1 João 3, de 1 a 12. Isso. E 1 João 3, 1, que é o Orar versículo. primeiro? Oi? Vamos orar? Vamos orar, então. Faz oração para nós, pastor. Vamos sim. Senhor, que bom a gente poder, já nesta manhã, no dia do Senhor, estamos juntos, para assim podermos compartilhar, ó Deus querido, juntamente com os irmãos, a bênção da Tua palavra. Queremos nesta manhã pedir a Tua bênção, a Tua direção, a Tua proteção para todas as coisas. Em especial, que o Senhor esteja derramando da porção do Teu grande amor sobre os Teus filhos neste momento. Aqueles que estão reunidos nos lares, aqueles que estão reunidos ali juntamente com seus bem-queridos, e que todos possam apreciar nesta manhã a palavra do Senhor, possam guardar no coração, e assim nós vamos praticando, aprendendo e crescendo na vontade, no desejo e nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. A gente fica feliz, ó Deus, de mesmo nós estamos neste momento delicado do país, mas nós estamos assim buscando os meios que o Senhor tem nos oferecido para estarmos juntos e assim desfrutar da comunhão contigo e juntamente com os queridos e amados irmãos, Pai. Que todos tenham esta oportunidade, que ninguém fique de fora, e assim nós vamos juntos, ó Deus, realmente louvando e bendizendo o teu santo nome. Prepara os corações agora, prepara a mente para o entendimento da tua palavra, e assim a gente vai se alegrando cada vez mais. Guarda-nos nesta manhã debaixo do teu cuidado. Em especial, quero pedir uma bênção para aqueles que estão passando pelas lutas, as dificuldades desta pandemia, aqueles que estão enfermos no espírito e na carne, mas nós entregamos no Senhor, até porque a tua palavra diz para a gente clamar ao Senhor diante de todas as lutas e dificuldades, e nós como intercessores, nós pedimos por estas vidas, ó Deus, seja feita a vontade do Senhor. Em especial ali o irmão Carlinhos, ó Pai, visita ele, esteja com ele, abençoando ele, ó Deus querido, dando força para ele, neste momento delicado que ele tem passado. Quero pedir pela irmã Neuza também, que está ali muito doentinha, meu Deus querido, e a gente tem uma grande preocupação com ela, mas está nas mãos do Senhor também. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor providenciar para a tua filha vai ser o melhor para ela e para a sua família e para todos nós. E outros mais que estão passando realmente por grandes lutas e enfermidade, mas nós entregamos no Senhor. Eu sei que, de alguma maneira, o Senhor vai ali realizar aquilo que for de acordo com o teu querer. Fica conosco agora. Guarda-nos debaixo do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Então, vamos lá. A certeza de que somos filhos de Deus. Você tem essa certeza, Nica? Opa, com certeza. E a Dorothy? E o Gil? Amém? Ah, bom, então. Legal. Deus Então, abençoe. vamos lá, professora. Eu não sou professora. Tá bom, então. Vamos lá, eu vou começar aqui lendo, e aí depois a irmã Dorothy vai ler, vai continuar lendo o que somos e o que seremos, tá? Tá bom, Eu vou então. começar aqui no contexto, tá? Muito bem. 1 João O 3, título é A Certeza de que Somos Filhos de Deus. 3:1. É igual o pastor falou, você tem certeza que é filho de Deus? Né? Então, hoje nós vamos... Na verdade, essas lições aqui, elas estão bem mastigadas, né, irmãos? Elas estão bem explicadas,
E quando você começa a ler, você já entende muito bem aqui, porque está bem resumida mesmo, né? Legal. A gente já aprendeu, na verdade, a partir do momento que aceitamos Jesus na nossa vida como nosso Senhor, que nós somos filhos de Deus por adoção, né? Ele nos Isso. adotou, glória a Deus por isso. Então vamos lá. João interrompeu suas exortações para manifestar aos seus leitores sua certeza e alegria pelo privilégio concedido por Deus de os crentes serem chamados filhos de Deus. Outro motivo de seu regozijo era a gloriosa esperança de que que no último dia, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele e veremos o seu rosto. Com essa Isso. certeza e regozijo, João apela aos seus leitores para que se purifiquem e reconheçam que todos os que têm este privilégio devem mostrar em seu comportamento as características do caráter de Deus revelado em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você tem a certeza que você é filho de Deus, você tem que mostrar o seu caráter e o seu comportamento. O seu comportamento tem que mudar. O nosso comportamento. É por isso que eu falo, né? Pela árvore você conhece o fruto. Hum. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu era crente, agora não sou mais. Ele nunca foi. Já foi, né? E uma vez você crente, você sempre Sempre vai ser. diferente. É. Você pode Mas, enfraquecer, você pode isso. ficar angustiado, mas você não deixa de ser crente. Sem Você vai dúvida. ter sempre a certeza que Deus está com você e que você é o filho dele e ele vai cuidar de você. Ele vai proteger você assim como ele prometeu, Só né? pode ter uma. O que pode acontecer aí, às vezes, no momento de, como seres humanos, de dificuldade, de luta, de um problema sério que a gente está passando, uma enfermidade, vem aquela tendência normal de qualquer ser humano de ter ali um esfriamento, né? De ter ali um pouquinho de queda espiritual também, mas quem é crente, né? Não tem essa de, eu era crente e agora não sou mais. Isso aí é que a gente sempre debate muito, né? E é alicerçado na Bíblia, na palavra de Deus, que é assim: quem é salvo, não é verdade? Quem é crente de fato e de direito porque você pode ter esse esfriamento, mas depois você recupera. Deus, através do Espírito Santo dele, ele motiva, ele levanta você, ele põe você de pé de novo, e você, então, cheio, você voltando à sua normalidade espiritual. E quando a espiritual está cheia, é porque também as consequências que a gente passa nessa terra, elas já foram, de alguma maneira, amenizadas, elas já foram resolvidas, porque Deus também trabalha dessa maneira. Porque ele, como a Bíblia diz, não quer que ninguém se perca, né? Entendeu? Então, por isso que Deus trabalha dessa maneira. E o perder aqui, nós temos que entender em dois sentidos. Se perder aqui, realmente não está fora dos propósitos de Deus. Se perder aqui, é realmente esse momento delicado que a gente passa, né? Não é estar perdido que não se encontra mais. É dessa maneira. Então, é bom a gente saber disso, né? Que a gente tem essa tendência, não é verdade? Não é porque a gente é servo de Deus que a gente vai ser sempre aquela pessoa imponente, firme, comigo não acontece nada, porque basta ler na Bíblia e você vai ver, né? E muitos grandes homens de Deus penderam, caíram, se levantaram novamente, alguns com mais rapidez, outros com menos rapidez, mas o que importa nisso tudo, que é o segundo ponto, é que nós não podemos realmente permitir, né, que essas quedadas realmente nos deixe distante do Senhor, né? Por isso que é muito importante o conhecimento da palavra de Deus, né? João, ele tinha um conhecimento extraordinário aqui da palavra de Deus, por isso que ele falou, ele regozijava porque ele tinha uma gloriosa esperança que no último dia, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele. O conforto é esse, de nós não deixarmos desfalecer. E mesmo que pelas angústias, pelas aflições do dia a dia, a gente tem essa certeza, né? Que a gente pode sofrer aqui, mas a gente tem a esperança
que a gente vai ir para o céu, que a gente vai conhecer a Cristo ali, que a gente vai ser semelhante a Ele, ou seja, o corpo glorificado. Ali não vai ter pecado, porque o nosso corpo vai ser transformado, Sem dúvida. né? Então, é isso que João ele tinha essa certeza, e nós também temos que ser. Então, ele queria passar para aqueles crentes da época, ou seja, da época e hoje, né? Sem dúvida. Que tem que ter essa certeza de ser filho de Deus, que Deus cuida de nós, que Ele nos protege, Ele nos guarda. Mas Jesus, o seu filho, falou para nós que vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Ele falou para nós ter ânimo, somente o Verdade. ânimo, né? É o privilégio, né? Privilégio que nós temos de ser chamados filhos de Deus, né? Então, isso é a coisa mais importante. Aí, como você leu aqui, que o outro motivo, ou seja, o outro privilégio aqui, regozijo, é aqui a gloriosa esperança que nós temos, né? Esperança de que, apesar de todos os desconfortos que a gente passa aqui, temos os momentos bons, agradáveis, maravilhosos, mas temos também os momentos difíceis de luta e desconforto. Então, ele fala aqui que esse regozijo da gloriosa esperança que no último dia, na verdade, quando Jesus voltar, quer dizer, eu tenho certeza que nós não vamos estar aqui nesse último dia, né? Certo? Porque nós já fomos arrebatados. Então, mas aqueles que vão estar aqui naquele último dia, e então ele fala assim, seremos semelhante a ele e veremos o seu rosto, né? Então, muitos de nós vamos ver Jesus face a face, né? Então, hoje a gente faz uma menção de Jesus, de como ele era, assim, mas, na verdade, nós vamos ver Jesus face a face, nós vamos glorificar a face de Jesus, né? Então, vai ser um momento muito feliz, muito especial, um momento inesquecível para os filhos de Deus. Certo? Amém. Irmã Dorothy? Está sem áudio. Está sem áudio. Tá sem áudio ainda? Agora, não, agora sim. Não? Agora tá. Tá ótimo. Tá. O que somos e o que seremos. João diz aos seus leitores, vejam, ele quer que seus leitores observem atentamente a manifestação do amor de Deus neles próprios. Ele chama a atenção para o grande privilégio que Deus concedeu aos crentes de serem chamados filhos de Deus. Esse privilégio não é resultado do merecimento do crente, mas é resultado exclusivo do incompreensível amor de Deus. Desse amor, o apóstolo tratará mais adiante em sua carta. Que privilégio ser chamado filho de Deus, mas o privilégio não é mérito título, pois o apóstolo afirma que o crente, no momento presente, realmente é filho de Deus. Agora somos filhos de Deus. Essa filiação é resultado do nosso do novo nascimento, que é realizado pela vontade de Deus, em todos quantos receberam a Jesus, o seu Filho. Como resultado dessa filiação com Deus, o mundo não nos conhece. O mundo em trevas se fecha para o crente e o rejeita, e em algumas circunstâncias até o trata com inimizade e perseguição. Isso é o resultado de o mundo não conhecer o Pai nem o Filho. Não conhecer a Deus é o resultado de um não querer, que resulta em uma rejeição e um distanciamento. O crente é filho de Deus e nisso se alegra, ele conhece o Pai e o Filho, e nisso está a sua certeza de vida eterna. Mas é rejeitado, repelido pelo mundo, da mesma forma como foi o Filho. A preocupação do apóstolo não está no fato de os filhos de Deus serem rejeitados pelo mundo. Ele tem diante de si uma certeza gloriosa e ela é que ocupa agora o seu pensamento. O apóstolo João mostrou aos crentes que, mesmo sendo agora filhos de Deus, ainda os aguarda um futuro glorioso. Seriam semelhantes a Jesus. O apóstolo tinha certeza de que haverá uma segunda vinda do Filho. Por isso afirmou que, primeiro, ele se manifestará, depois o veremos como é, e finalmente seremos semelhantes a ele.
Essa semelhança diz respeito também à transformação do nosso corpo na ressurreição. Eu acredito que, como a irmã Nica falou, é uma lição já bem detalhada, já bem clara, e o que somos e o que seremos. O que somos hoje, né, que é ter a certeza como ser humano do amor de Deus, que realmente somos filhos dele, não por nossos méritos ou títulos, ou porque nós nos convertemos, ou porque nós somos perfeitos, mas sim porque o imenso amor de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Um dia alcançou eu, alcançou vocês, e tem esse amor ainda de montão para alcançar outras pessoas neste mundo que quiser ter essa certeza, que quiser aceitar essa salvação, que quiser aceitar e ter a certeza de que Deus realmente é o nosso Salvador, é Ele que pode nos transformar. Quando o título da lição da frente fala sobre o amor, aqui também nós estamos falando sobre o amor. É algo transformador. Não é algo que, tipo assim, a gente encontrou. É algo que foi nos trazido, entendeu? Esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, as pessoas precisam realmente ter essa certeza de que esse amor encontrou elas. Amém. Tá bem, é interessante que ele chama a atenção aqui, como você leu aqui, que ele quer, né? Ele quer. Ele tem um desejo, o mesmo desejo que Jesus tem, que Deus tem, ele quer que as pessoas, né? Quando ele fala aqui os leitores, ele quer que essas pessoas se enquadrem nisso, observem, né? Com bastante atenção, realmente ali, o quanto Deus ama, o quanto Deus se preocupa, o quanto realmente quer que as pessoas realmente entendam esse chamado de Deus, esse propósito de Deus aqui. Por isso que ele fala que ele chama a atenção, né? Então, Deus chama a atenção. Que nem você, quando você está na rua, né? Vocês, mulheres, estão na rua, alguma coisa você chama a atenção de vocês, uma flor, né? Uma orquídea lá no lugar que vende, até vou mais além, né? Passa lá uma pessoa bem vestida, né? Um homem bem arrumado, bem vestido, né? Vocês falam, nossa, admira aquela pessoa, né? Olha que pessoa bem... A mesma coisa o homem, né? Ele vê uma moça, uma senhora bem arrumada, bem vestida, dentro de um caráter próprio, a gente admira aquela pessoa, não mal intencionado, né? Então a gente admira. Admira outra mulher bem vestida. Então aqui é o que ele fala aqui. Então, é essa atenção que ele chama aqui, que ele quer que as pessoas estejam atentos aos cuidados de Deus, à palavra de Deus. Então, João se preocupou com isso. E ele se preocupou também com aqueles que estavam em derredor dele, chamando essa atenção para eles levarem a sério. Não era a situação que estava passando, como nós hoje, a pandemia, a falta de emprego, muitas pessoas aí estão tendo dificuldade com a comida, a gente está num impasse, numa incerteza. Isso não pode realmente nos levar a deixar de usufruir da atenção de Deus para conosco, porque isso que ele fala, que ele chama essa atenção aqui para este privilégio que a gente tem. E neste caso aqui, que Deus concede aos seus filhos, ou seja, em outras palavras, que Deus está cuidando, que Deus está do seu lado e que Deus está providenciando. Então ele fala de serem chamados filhos de Deus. Então só o fato de sermos filhos de Deus, nós já temos que ter uma tranquilidade violenta, imensa, entendeu? Diante do conturbado sistema que a gente tem vivido. Então, confiança, fé, esperança, certeza de que o cuidado de Deus é maravilhoso para nós. Então, por isso que ele fala que este privilégio não é resultado de merecimento. Eu não mereço nada. Nós não merecíamos nada. Na verdade, nós merecíamos todos ir para o inferno. Pela ranhezice, pela teimosia, pelo pecado, pela negligência que nós somos, pela nossa ruindade, não é verdade? Então, nós não merecemos. Mas aqui ele fala assim, merecimento que nós temos é o resultado incompreensível, que eu não compreendo como Deus me ama. Puxa vida, eu sou tão esquisito e Deus me ama, não é verdade? Então, é meio esquisito até a gente pensar assim, não é? Por que ele está me amando? Se eu sou tudo errado, né? E tem gente pior do que eu, não é verdade? É incompreensível. Então ele diz assim, mas é o amor dele, porque ele fala que o amor aqui,
desse amor, o apóstolo tratará realmente desses detalhes que nós vamos aprender nessa manhã. Então, a gente fica feliz de saber que realmente Deus te ama. Isso é uma coisa de privilégio. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre vivenciando, está sempre na nossa mente e no nosso coração, né? Esse é o amor de Deus, como ele diz, porque Deus amou o mundo, você, eu, as pessoas de um modo geral, e principalmente aqueles que um dia permitiram que Deus o acolhesse como seu filho. Então, olha que privilégio que nós temos. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado para a gente realmente não deixar desagradar o coração de Deus com os nossos atos e atitude. Porque quando você leu lá em cima, nós vamos ver Deus face a face. Né? Nós vamos reinar com Ele no céu. Nós vamos participar de todo aquele movimento que existe no céu. Então, isso é privilégio para quem? Para nós. Para nós, para os filhos, não é verdade? Então, é isso aí. Se a gente usar a história do filho pródigo, o filho pródigo foi embora, não foi? Ficou um lá ainda. Com toda a ranhetice dele, ele ficou lá. Mas o filho pródigo, quando voltou, ele recebeu o quê? O mesmo tratamento de quando ele estava lá junto com a família. Então, é assim. Então, quando às vezes a gente passa por poucas e boas, mas saiba que o tratamento que Deus nos dá é um tratamento muito especial, porque nós somos filhos de Deus. Aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que tem a certeza da salvação, e isso é outro privilégio que nós temos que ter guardado, eu tenho certeza da minha salvação, então nós não vamos perder nunca realmente este privilégio, não é verdade? E esta certeza de que nós somos filhos de Deus. Que bom, né? Que bom. E esse título aqui que a irmã leu é O que somos e o que seremos, né? Está baseado em Filipenses 3, 20 Isso. e 21. Certo. Irmão Gil, está com a Bíblia aí, irmão Gil? Está baseado em Filipenses 3, 20 e 21. Lê para nós, irmão. O que somos e o que seremos. Seremos, isso. Filipenses 3, 20 e 21. 20 e 21. Aqui na versão nova vai falar diferente. O de Gil, ele fala bem diferente, mas vamos ver como que está. Agora eu tô com uma Bíblia mais antiguinha agora. Acho que vai ser a mesma dos irmãos. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Hoje nós somos um corpo abatido, um corpo esquisito, igual o pastor falou, né? Uma natureza pecaminosa. Mas nós teremos um corpo glorioso, sem mancha. Se realmente a gente se entregou a vida para Jesus mesmo, se a gente aceitou Jesus de fato, e do que mesmo, pastor? De direitos. De direito. Vamos lá, então. Irmão Gil, lê aí para nós a necessidade de purificação. A esperança do crente é uma confiante expectação da volta de Cristo. E essa esperança determinará a atitude do crente em relação a si mesmo. Ele se purificará. A justificativa para que o crente se purifique é o fato de Cristo ser puro e a expectativa de ser como ele na sua volta. O apóstolo João já havia escrito que a purificação é feita pelo sangue de Jesus Cristo, que havendo confissão somos purificados. O crente, tendo certeza do que espera na volta de Cristo, se purifica. Isso é, examina-se e afasta de si tudo que não harmoniza com a natureza de Cristo. Os falsos mestres justificavam o pecado com a desculpa de que o corpo era mau, afirmando que aqueles que são espirituais tinham uma proteção tal que poderiam pecar sem que isso lhes fizesse dano algum. Esses homens estavam enganando-se a si mesmos e enganando os outros. O apóstolo João mostrou aos crentes que a realidade é diferente e que aquele que realmente é filho de Deus está preocupado em manter-se moralmente puro, afastado de toda sorte de pecado. Isso.
O apóstolo mostrou, então, que a causa para o crente se purificar está na primeira vinda de Jesus, e definiu o pecado como iniquidade, isso é, como rebeldia contra Deus e sua lei, e mostrou a gravidade de qualquer pecado. Como consequência, toda pessoa que mantém o pecado como norma de vida está em rebeldia contra Deus, não o conhece, nem Jesus, o Filho de Deus. João não estava ensinando que os cristãos tinham o dever de cumprir as leis dadas aos israelitas no Antigo Testamento, mas tinham a lei de Cristo para pautar o seu comportamento. Também. Tá, vamos lá. Comentar, irmão. Aqui ele fala, né, a necessidade do crente, né, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, né, a gente precisa ter essa purificação, né, a gente não pode manter a mesma vida que a gente tinha antes de conhecer o Evangelho, a gente não pode ter a mesma vida de pecado, a mesma vida de erros, depois que a gente conhece o Evangelho, depois que a gente aceita a Cristo, a gente firma esse compromisso com Ele. Por quê? A gente tem que ter uma nova vida, a gente tem que ter mudança, né? Uma nova vida sem mudança não existe. A gente precisa deixar aquilo que é mal e fazer aquilo que é bom, né? E por mais, no caso, a gente tem a natureza pecaminosa, pecar, a gente peca e todo mundo vai pecar. Mas a gente pode usar disso para falar assim, então todo mundo peca, eu também peco e vou continuar pecando. A gente tem que procurar deixar o que é errado e fazer aquilo que é certo. Sem dúvida. Porque é interessante. Se você analisar bem, a gente faz bastante coisa errada, não faz? Sim. Então, por que não fazer certo? Se você, lá no teu trabalho, lá no teu escritório, lá na escola, você faz uma redação errada, ou você faz uma conta na matemática errada, ou na história, você escreve ali a resposta errada. Qual é a tendência? Pegar uma borracha, não é verdade? Corrigir. Apagar e corrigir. Então, é isso que nós temos que aprender a fazer. Então, a gente tem que se corrigir. Se eu estou fazendo uma coisa, peraí, não é assim que vai funcionar. Eu preciso apagar isso e fazer a coisa direita, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o sistema que o mundo nos oferece. Porque muitas vezes nós, como cristãos, nós acabamos aderindo e caminhando junto, e depois vem realmente esses respaldos que vocês falaram. Porque ele fala que a esperança é confiante expectação na volta de Jesus. Então, se eu sei que ele vai voltar, eu tenho que me cuidar. Não é verdade? Sim. Nós temos que pensar dessa maneira. Então, ele fala assim, que a esperança determina a atitude do crente em relação a si mesmo. Ele se purificará. Então, aqui nós temos que pensar dessa maneira. Quando você vai num encontro, ou quando você vai fazer um teste, ou quando você vai trabalhar, né? Você levanta de manhã, toma banho, não é assim? Muitos homens fazem a barba, se arruma, passa lá passa lá a Branca de Neve e os 7 Anãos, né? Assim? Você conhece como que é? Ô, Dorothy, você conhece a Branca de Neve e os 7 Anãos? Ela não conhece. Essa é bem importante. Esse desodorante é campeão, viu? Branca de Neve e os 7 Anãos. Então, o que acontece? Você vai todo bonitão, todo perfumado, a moça vai... Né? A moça vai toda perfumadona pro trabalho, não vai? Ela vai purificada, né? Tem até gente que fala, que perfume. Nossa, né? Esses dias eu fui no quartel lá, que eu vou de manhã lá, e eu passei um desodorante aqui, e até os polícias lá falaram, nossa, que cheiro gostoso. Eu falei, muito obrigado, né? É o meu perfume que está inalando aqui para vocês. Então, né, pastor? Então é isso aí que a gente tem que pensar. Oi? O senhor já se achou, já, né? Já me achei. Falei, beleza, hein? Então, quer dizer, a gente se prepara. Então, aqui não é diferente, como o Gil falou, né? Porque nós temos realmente aqui que está purificado
para realmente agradar a Deus e ter certeza daquilo que nós estamos falando, né? Então, essa realmente é o que nos justifica como filhos de Deus. Então, nós temos que nos policiar, tomar os cuidados devidos. É difícil? Oh, se é difícil, né? O sistema que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, as pessoas que estão em nosso derredor. Então, tudo isso implica para que você saia pela tangente, mas nós não podemos. E se sairmos, temos que voltar rapidamente. Para quê? Porque o caminho do Senhor é diferente, né? Não é verdade? A gente não fala aquela música que nós cantamos, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Então, é isso que nós temos que pensar. Irmã Dorothy, irmão Gil, querem comentar? Cadê a irmã Inês? Irmã Inês está aqui. Ela foi pegar lá o ósculo novo dela. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse texto aqui? Peraí, eu quero fazer um comentário aqui, ó. Estão ouvindo? Opa! Sim. Tá ouvindo? Sim. Então vamos lá. Ó, o apóstolo João mostrou aos crentes que a realidade é diferente e é que aquele que realmente é filho de Deus está preocupado em manter-se moralmente puro, afastado de toda sorte do pecado. Vamos ressaltar aqui. Me veio no estudo o seguinte, vou trazer como exemplo de vida e mais pessoas que podem agregar. Eu gosto muito de falar sobre a atualidade. Nós não estamos sujeitos a não pecar. Todos nós somos pecadores. Eu entendi aqui que estarmos moralmente preocupados realmente com a nossa moral, que é uma coisa muito complicada hoje na atualidade, é uma questão de você, como cristão, ser separado daquilo que... eu não paguei uma conta, vou dar um exemplo, porque eu não tive dinheiro. Mas nós temos muito no nosso meio que afeta muito a moral das pessoas, quando as pessoas são caloteiras mesmo por imoralidade, entendeu? Então vai dizer assim, olha, aquele irmão não pagou a conta, ele é caloteiro. Não, aquele irmão está desempregado, aquele irmão não pôde pagar a conta. É diferente de uma pessoa que está na igreja, tem dinheiro, mas todo mundo, às vezes, estou falando assim, no nosso meio cristão, ele faz de propósito, ele realmente passa a perna nos outros, ele é conhecido como imoral, como fofoqueiro, como um mentiroso, como um caloteiro. Estou expressando aqui o que circula no nosso meio hoje, na nossa realidade. Isso afeta nosso meio cristão, porque as pessoas não estão preocupadas em ser moralmente digno diante de Deus. Porque você não pagar uma conta, você deixar algo, entendeu? Porque você não pode, nosso Deus sabe que você não está sendo uma pessoa caloteira ou mau caráter. Mas você fazer de propósito, você está sendo imoral. Então, a imoralidade não entra só na lascívia, no pecado, na roupa. Ela entra na mentira, ela entra quando a nossa ação ela passa a ser premeditada, passa a ser de propósito, de fraqueza, vinculada aos nossos egos. Então, nós estamos sujeitos a pecar sim. É verdade. A preocupação do apóstolo aqui é que nós nos preocupamos com a nossa moralidade, sermos puros diante de Deus naquilo que nós não estamos fazendo no nosso coração. Eu vou falar do meu irmão. Peraí, você vai falar do seu irmão porque é verdade, porque você quer ajudar, porque você quer compartilhar, ou você está sendo imoral porque você quer botar mais uma lenha na fogueira e incendiar o paiol, como diz o povo da roça. Então, vamos nos preocupar, como o apóstolo deixou aqui, com a nossa, sermos moralmente puros, entendeu? Vamos errar, mas vamos procurar fazer aquilo que não é porque nós queremos, porque está dentro do nosso ego, da nossa carne, é nossa natureza. Mas se nós estivermos em Cristo, vamos falhar, vamos errar. Mas não existe aquela questão de sermos de propósito, entendeu? Por maldade, ou por sermos sem caráter ou sem moralidade. Obrigada. Aqui ele fala, né? Justificado. Então nós temos que ser justos, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, quando ele fala aqui, que ele fala assim que muitas pessoas dão desculpas, né? Querem se justificar através de desculpas aqui, como a gente é falho, que a gente é fraco, que a gente erra, que a gente é pecador e tal. Mas nós não podemos realmente agir dessa maneira. Nós temos que melhorar, nós temos que ser diferente.
Nós não podemos usar esse argumento, né, como um subterfúgio, como muitas pessoas até nas igrejas usam. Mas a carne é fraca. Mas não é bem por aí. Quando Jesus disse a carne é fraca, ele quis dizer que se ela é fraca, você tem que ser forte. Então, os ensinos dele vai fazer você ser forte, tomar os cuidados devidos, tomar realmente a direção que tem que ser tomada baseado na palavra. Ele fala assim, justificava o pecado com desculpa de que o corpo era mau, afirmando que aqueles que são espirituais tinham uma proteção tal que poderiam pecar sem que isso lhe desse dano algum. Não é assim. Então, se for assim, nós vamos, então, batistas virar católicos, né? Nós vamos confessar, Senhor, eu pequei, eu matei, eu fiz, eu aconteci, e aí Deus vai falar lá do céu, lá, olha, então vai ali no seu aposento e reza lá, ou então faz uma oração e vai resolver o seu problema, vai virar um círculo vicioso. E é o que estava acontecendo, por isso que João também chama atenção, né? Certo? Porque muitas pessoas estavam errando, fazendo algumas coisas absurdas, e com o pretexto de que a gente erra porque a gente é fraco, mas nós temos a fortaleza, que é Deus, que é Jesus, e a palavra. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque é a palavra que vai modificar, é a palavra que vai dimensionar, é a palavra que vai... Ele fala assim, que os falsos justificavam o pecado com desculpa de que o corpo era mau. Não, nós não podemos pensar assim. Por isso que no erro é que nós temos que ser fortes. É verdade. Então, mas João não está negando a possibilidade do cristão pecar. Sim. Ele está simplesmente afirmando que pecar habitualmente sim. é incompatível com a vida cristã. Sim, claro. É a incompatibilidade e não a impossibilidade do pecado no cristão, que João tinha em mente. Então, nós temos que só tomar cuidado mesmo, né? Porque nós estamos sujeitos a pecar todo instante, mas nós temos que procurar não ser o quê? Habitualmente, está pecando, está fazendo coisa errada, né? Verdade, Então, nós temos que tomar esses cuidados. É que nem o Dorothy falou, né? Realmente. Porque isso vira um círculo vicioso. Você mente, você engana, você não paga a conta, você desvia do irmão na rua, você fala mal dele. Então, é uma série de consequências. Eu não vou mais na igreja porque o pastor lá falou alguma coisa que eu não gostei. Então, tudo são argumentos, pretextos, para as pessoas se justificarem, muitas vezes, os erros que estão cometendo, né? Então, por isso que a gente não pode pensar dessa maneira. Nós temos que, aos poucos, claro que não é fácil, mas nós temos que deixar de herdar aquilo que era do passado e que a gente fazia com naturalidade, como muitas pessoas fazem hoje, não é verdade? Esse dia eu estava conversando com alguém e o camarada de cada 10 palavras, 9,5 é palavrão. Aí eu disse assim, você já reparou uma coisa? O quê? Você já viu quantos palavrão você fala? Não. Então você tem que prestar atenção. Viciou. Porque você viciou. Não sai uma palavra da boca dele que não tenha palavrão, e alguns até pesado. Eu falo, às vezes você vai num determinado lugar, você vai passar vergonha, porque vão corrigir você. Né? Falei, vamos corrigir você. As pessoas não aceitam uma coisa dessa aí. Então você tem que tomar cuidado com o que você está falando. Porque você também está dando margem para dentro da sua casa as pessoas usarem o mesmo critério. Por que tem criança que é boca suja? É dos pais. Por que tem criança que é boca suja? Porque os pais são... Pronto. Nós temos aí uma família da nossa igreja aí que o moleque deles aí, misericórdia. Mas por quê? Não tem correção. Porque dentro de casa é o prato do dia. E não existe a correção. Você vai corrigir, sendo que você faz a mesma E ele está coisa. crescendo, e ele fala cada palavrão que eu vou contar para você. Eu mesmo já algumas vezes corrigi ele, e ele não gosta muito não, ele fica sisudo assim, deve estar me xingando por dentro, mas é um costume que as pessoas adquirem, então por isso que nós temos que sermos diferenciados, né? O nosso exemplo, o que ele falou lá em cima, o nosso caráter cristão, né? Tem que ser diferente.
temos luta, problema, dificuldade, às vezes fazemos sim, porque nós somos seres humanos, às vezes damos uma mancada, mas logo na sequência nós temos que fazer aquela mancada, ela ser vista de uma outra maneira, existindo perdão, arrependimento, né? E um tipo de consciência diferenciada. Então, se a gente tem uma tendência para falhar, nós também temos a mesma motivação para ter uma tendência para ser direito e fazer as coisas certas. Não é verdade? Então, como Paulo apóstolo diz no texto que eu esqueci agora, ele, em outras palavras, ele quis dizer assim: eu tenho uma tendência muito grande para fazer um monte de bobagem, coisa errada e coisa que eu não quero, mas tenho dificuldade de, às vezes, aquilo que eu tenho vontade de não fazer. Isso acontece comigo e com vocês. Quantas vezes a gente se motiva? Eu vou fazer isso e parece que é uma barreira tão dura, tão ferrônia que você não consegue. Agora, quando você quer fazer alguma coisa que não está dentro dessa motivação, desse contexto da nossa vida, a gente faz com uma facilidade, aí depois a gente se arrepende, aí a gente acorda para a natureza, fala, puxa, eu não devia ter feito isso, não é assim? Às vezes você não ofende alguém, mas sem querer, naquele momento de afã, depois você fala, ih, caramba, vai atrás, pede perdão, desculpa, ó, sei lá, foi uma bobagem da minha parte e tal, né? Eu, pelo menos, já fiz isso muitas vezes. Mas, então, é assim. Então, da mesma maneira que você pode fazer as coisas direito, vamos procurar fazer. Não é verdade? Para não ficar se justificando. Aí eu errei porque a irmã Nica me ofendeu. Eu errei porque o Gil olhou torto para mim. Aí eu errei porque a Dorothy falou uma coisa que eu não gostei. Não tem isso, né? Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que pensar como Deus ensina, como Ele quer, e nós somos os filhos dele. E o filho tem que mostrar o caráter do pai, né? E o caráter do irmão, que é Jesus, né? Tá bom? Vamos lá. Verdade. E também aqui, né, que eu quero só ressaltar aqui, que a purificação é o sangue de Cristo. A partir do momento que a gente aceita Jesus, aqui fala, né, que a purificação é feita pelo sangue de Jesus Cristo. Isso. E havendo confissão, somos purificados. O crente, tendo certeza do que o espera na volta de Jesus Cristo, se purifica, isso é, examina-se e afasta de si tudo o que não se harmoniza com a natureza de Cristo. Isso. Então, a purificação é isso. Muitas pessoas acham que não tem condição de purificar. Aqui, mas sim. Viu, Nica? Quando ele fala assim, a natureza de Cristo aqui, ele não está falando da natureza espiritual, viu? Ele está falando da natureza de Jesus como homem. Entendeu? Entendi. E diz aqui também, né? Vocês viram aqui, né? Que os falsos mestres, eles justificavam o pecado com desculpa de que o corpo era mau, igual o pastor já comentou, né? Sobre isso. E, às vezes, existem certos cristãos que ele fala isso, eu faço porque todo mundo faz, o fulano é crente e faz, né? Aí ele faz também. Mas aqui, eu creio assim, sabe, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e você começa a conhecer a palavra de Deus, você já não é mais inocente. E se você não obedecer, você vai ser o rebelde, você vai estar em rebeldia. Sim. Então, todo pecado é rebeldia contra Deus, não é isso? Contra Deus. Então, se você sabe que aquilo não é condizente com o caráter de Cristo, você não vai fazer. Mesmo que isso doa, porque você é pecaminoso, a sua carne é pecaminosa. Mesmo que isso doa. Né? Então, você tem que fazer, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não faça. Né? Então, a necessidade de purificação é isso. Nós temos uma necessidade de nos purificar. Isso. Né? E esse dia eu falei uma coisa aqui em casa, até nem sei se eu falei besteira, né? Os irmãos podem falar assim. Né? Eu falei assim, que muitas vezes Deus permite que a gente sofra um pouco antes de morrer na cama para a gente se purificar. Vocês concordam? Não. Não? Não, de jeito nenhum. Deus é amor. Coisa assim, Deus, né? Deus é amor e não tenta ninguém. Você esqueceu desse detalhe? Não.
Eu sei, mas será que a Não. gente não precisa, assim, daqueles dias ali na cama, sozinha, com Deus, chorando, se purificando? Mas aí é outro nome. Aí é outro nome. Aí é você desfrutar da intimidade e comunhão com Deus. É outra história. Porque purificado você já foi. Pelo sangue de Jesus. Você foi lavado e purificado. Então não tem mais purificação. Você pode tomar banho com sabonete se você estiver cheirando, depois de um dia de trabalho, de suor, tá lá, aí você vai, nossa, o desodorante Branca de Neve 7 anão, algum morreu aqui debaixo, porque tá cheirando. Nossa, então você precisa tomar um big de um banho. Então, mas agora, na questão espiritual, você já foi purificado. Então você não precisa mais da purificação. É que nem a salvação. Você precisa da segunda salvação? Não. Precisa ou não? Não, não é verdade? Você precisa do segundo batismo no Espírito? Não. Não, você precisa encher ele em você. É diferente do que não. Agora você vai ser batizado pelas águas, agora é pelo fogo, não? Depois pelo Espírito. Depois você já foi batizado, acabou. Se você tem Jesus, já era. É uma coisa única que não tem remendo. Por isso que Jesus fala lá da roupa, do odre, né? Você não pega vinho novo e põe no odre velho, porque ele vai apodrecer o vinho. Então, o vinho novo põe no odre novo e deixa guardadinho lá para ele realmente se manter. Para ele ficar bom, para ele ficar purificado ali dentro do odre. Agora, se você pegar uma roupa e botar um remendo novo nela na roupa velha, o que vai acontecer? A primeira lavada rasga tudo de novo. Então é assim conosco. Nós já somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Acabou. É uma única vez, não tem duas. Por isso que senão viraria um sistema. Agora eu vou de novo. Agora eu vou outra vez. Agora é outra vez. Então nunca vai ter fim. Então, peraí, Deus estava de brincadeira comigo e com vocês, né? Então, quando acontece isso que nem você falou, é aquele momento de que a gente tem, aquele momento que a gente tem que buscar mais a Deus, aquele momento de melhor comunhão com Deus, e que a gente possa sempre estar... É isso que eu falei, entendeu? Então, é buscar a direção do Espírito Santo de Deus para trazer a paz, a tranquilidade, a calmaria no nosso coração. Porque mesmo como cristão, aprendam uma coisa, o diabo é o nosso adversário, e o diabo confunde a cabeça, e o diabo põe minhoca em você. Ah, você tem certeza da salvação? Ah, acho que não, hein? Olha, não é bem por aí, e assim, e assado, e às vezes ele fica até remoendo coisas que você já fez. Ele começa a trazer na lembrança, não que ele entra na sua mente, mas ele sabe. Porque tudo de errado que você fez no passado está na memória do Satanás. Por isso que ele usa esses argumentos. Entendeu? Pô, agora você quer ser santinho? Na verdade, ele nos acusa, né? Oi? Na verdade, ele nos acusa, né? Então, amada irmã, não se sinta assim, o pastor está falando algo que é muito importante para nossas vidas, no momento em que nós nos sentimos doente ou com esse momento com Deus, sabe? Porque eu vejo como um momento em que nós estamos sendo provados para sermos aprovados. Muitas vezes no dia a dia da nossa vida nós não conseguimos dar tempo, nós não conseguimos ter aquela intimidade com Deus. E eu, como cristã, eu falo assim também para você de todo o coração, às vezes ele precisa ir lá e parar a gente. Ele precisa parar, gente. Ele fala assim, peraí, eu vou parar você na terra para você orar mais, para você jejuar mais, para você olhar a minha misericórdia sobre a sua vida. E não é que você enxerga dessa forma, você consegue enxergar o amor de Deus. Satanás é sujo, ele nos acusa, ele fala, você está pagando pelo que você fez, você está passando pela prova porque você foi ruim, porque você fez aquilo. Quando nós fomos comprados e lavados, eu tenho mania sempre de falar, Deus pagou o preço total, Ele não deixou nenhuma parcela a respeito da minha vida e nem a sua, então nós não devemos nada a Satanás. É verdade. E quando Ele fez isso, Ele nos separou desse mundo. O problema é que muitas vezes nós, como seres humanos e pecadores, nós nos misturamos. Ele falou, peraí, eu te comprei, te purifiquei, paguei todo o preço pela sua vida, e te separei, mas nós somos fracos, ainda somos pecadores. E o que a gente faz? Se mistura com aquilo que já nos separou.
E no decorrer do tempo, nós vamos ter as nossas provas, as nossas provações. Eu sempre falo, olha, Deus não dá prova para guerreiro fraco. Ele não dá batalha para um soldado que vai desistir. Ele só dá para aqueles que estão dispostos a marchar e olhar para Cristo. Isso! O pastor falou alguma coisa aí atrás, nós estávamos comentando, sobre assim, todo mundo faz, eu também vou fazer. Aqui em casa, quando a gente compartilha isso, eu e minha filha, ela fala, ai mãe, mas todo mundo faz. Eu falo, peraí, o que nós aprendemos? Nós não somos todo mundo. Nós somos separados por Cristo, então nós não somos todo mundo. Todo mundo pode fazer, mas nós temos que procurar essa linhagem de que somos separados. Se nós colocarmos isso no nosso coração, nós vamos entender que todo mundo pode fazer o que quiser, mas nós não somos todo mundo. Então, coloque alegria no seu coração no momento de prova, coloque fé, coragem. Verdade. Pode falar, mas como disse o apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, cabe a cada um. E voltando lá um pouquinho, Nica, quando a gente tem essa situação, a gente tem que usar um termo que às vezes nós não esquecemos ou achamos vergonhoso de falar. Para trás de mim, Satanás. Nós temos autoridade de falar isso. E a gente tem que aprender a falar. Para trás de mim, Satanás. Quando Jesus falou para Pedro, ele não falou para Pedro, mas ele falou para o diabo que estava em derredor de Pedro, querendo advertir Jesus e querendo realmente meter minhoca naquilo que Jesus estava fazendo. Então Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Ele não falou para Pedro, ele falou por causa do diabo que estava ali. E Pedro, então, permitiu que o diabo usasse ele. Por quê? Pela sua fragilidade. Entendeu? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, pela nossa fragilidade, nós permitimos. Somos crentes, somos salvos, somos lavados, somos purificados, mas se esquecemos, às vezes, que o diabo é o nosso adversário, como disse Tiago, está em derredor buscando quem possa tragar. Tragar aqui tem várias maneiras de interpretação, se intrometer na sua vida, nos seus negócios, na sua razão, não que ele entra na sua mente, ele não entra na sua mente, ele não tem capacidade para isso, mas ele trabalha nas espreitas. Por isso que eu falo que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes no meu linguajar, no meu falar, na minha atitude, na minha ação, na minha ira, é onde eu dou oportunidade para ele. Ele fala, peraí, é aqui que eu vou pegar você. Entendeu? É que nem o cara quando vai te assaltar. Ele fala, ela passa todo dia aqui com o celular na mão, eu vou ficar aqui perto do poste. Quando ela passar, eu cato o celular dela e saio correndo. Por quê? Porque você deu a brecha. Entendeu? Você deu a oportunidade. Então, o diabo, ele trabalha na espreita, na brecha que a gente faz. Viu? Tá bom? Beleza? Irmão Gil, quer comentar? Irmão Gil tá quietinho, né? É que tá tão explicada a lição. Não, na verdade, foi o que os irmãos falaram mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado, né? E não deixar que o inimigo trabalhe, né? Se a gente dá espaço para ele, ele vai e age, e trabalha. Então, a gente não pode dar espaço para ele e a gente tem que estar sempre firme, né? Buscando fazer aquilo que é certo. Verdade. Vamos continuar, então? Vamos lá. Quem vai ler? 2 categorias de pessoas e a diferença entre elas. Quem vai ler? A Inês lê? Pode ser. Então vai. Alto e claro, hein? Há 2 categorias de pessoas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Esses 2 grupos são conhecidos por aquilo que fazem, pela maneira como vivem. Os filhos de Deus praticam a justiça, praticam o que é santo, pois conhecem um filho que é justo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, quem o conhece e é filho de Deus, não pode se comprometer com o pecado. Por isso, os filhos de Deus não cometem pecado, isto é, não vivem na prática do pecado. Isso. Anteriormente, o apóstolo João já havia ensinado que não podemos negar o fato de que somos pecadores, mas podemos querer não pecar. O ensino é que o pecado é incompatível com o caráter dos filhos de Deus. Assim, o cristão não pode pecar habitualmente.
Os filhos do diabo são aqueles que vivem no pecado, sem que este os incomode, achando que isso é normal. Quem tem o pecado como atividade normal do seu caráter é o diabo. Então, as pessoas que vivem no pecado mostram um caráter que é derivado do diabo. Então, tem a sua natureza. Consequentemente, são seus filhos. Em resumo, o que João ensinou nesses versículos é que os filhos de Deus se manifestam, isto é, se tornam conhecidos por duas características: viver em justiça e amar os irmãos em obediência ao mandamento de Deus. E aquele... Não, já está mais... Terminou? Já. Aí vai para aplicar a vida. Então vai. Aquele que hoje é filho do diabo não precisa continuar nessa situação, porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Jesus fez isso morrendo e ressuscitando. Quando alguém crê em Jesus como Filho de Deus e Salvador, é transformado em Filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O crente está sujeito a pecar, embora o seu objetivo seja não pecar. É aquilo que nós já tínhamos comentado. Né? João fala ali, né? O cristão peca, mas não é para pecar habitualmente, porque isso não é característica de um cristão. Quando perceber que pecou, deve arrepender-se e confessar seu pecado a Deus para ser perdoado. Que está lá em João 1,9. E fazer o sincero propósito de viver costumeiramente, de não pecar mais. Isto é, diferente de viver costumeiramente no pecado, que é característica dos que não são filhos de Deus. A certeza de que somos filhos de Deus se mostra não em palavras, não em emoções, mas em atitude. Evitar o pecado, ser justo e amar seus irmãos. Quando Jesus consumar o reino de Deus em sua vinda, quando realizar a ressurreição e o julgamento final, nós, os que agora somos chamados filhos de Deus, porque realmente somos, veremos o Senhor na glória da sua natureza divina e seremos para toda a eternidade semelhantes a Ele. Regozijemo-nos com essa esperança certeza. Nossa missão, enquanto vivemos neste mundo, é glorificarmos a Deus em nossas vidas transformadas, com o nosso modelo de vida, imitando a Jesus em santidade, pureza, justiça e amor, para que outros alcancem o sentido do Evangelho e se convertam e sejam salvos. Amém. Gente, é uma lição bem explicadinha de João, né? Pena que poucos irmãos estão participando, porque são lições importantes. Nós temos que procurar imitar Jesus mesmo, viver nessa santidade. É difícil? É. Mas nós temos que procurar ser diferentes. Como que nós queremos que vidas que vivem ao nosso redor sejam transformadas, tenham conhecimento da palavra do Senhor, se a nossa vida não condiz com o que nós pregamos? Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Então, nós temos que procurar viver mesmo nessa santidade, pureza, justiça e amor, né? Para que a gente possa alcançar outras vidas. Mas para isso temos que ser filhos de Deus. Nós temos que ser filhos de Deus, em primeiro lugar. Por isso que ele fala aqui, duas situações, que ele fala aqui, categoria, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Né? Então, nós temos que mostrar que nós somos os filhos de Deus, não é verdade? E reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer os nossos erros, reconhecer quando realmente a gente faz alguma coisa que não está correto, não é verdade? E pedir sempre para o Espírito Santo de Deus nos capacitar, nos iluminar, nos advertir, até porque esse é a razão do Espírito Santo. Porque quando Jesus, na sua ida, na sua ascensão, ele disse que ia mandar alguém mais poderoso do que ele, né? No bom sentido, bem figurativo, porque Jesus ia embora, não ia estar mais presente, mas o Espírito Santo está presente. Então, aquele que tem a vida aceita por Jesus, que entregou a vida por Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a função dele, não é verdade?
de falou te que ia mandar dirigir, outro consolador, né? de te orientar, de mostrar o certo, mostrar o errado, mostrar o caminho a seguir, tomar os cuidados devidos. Por isso que nós temos que, isso aí parece que quando a gente fala, nossa, eu não vou conseguir fazer tudo isso, mas vai, sabe por quê? Porque é só a gente seguir a trilha que Deus deixou. Então isso você tira de letra. Por quê? Porque você vai fazer as coisas como Deus quer e Ele vai te orientar. Ele vai mostrar para você com clareza, porque essa é a função dele. Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, olha, ia ser muito difícil a salvação. Só por crer em Jesus. Todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Ótimo, mas ia ser difícil a sequência disso. É que ia ser difícil de convencer, porque o Espírito Santo... Então ele vem convencer o mundo do quê? Do pecado, juízo e justiça. Não é verdade? Então, que a gente ia ser convencido. Isso. Então nós fazemos parte disso. Então ele te convence você. Ele dirige a sua vida. Então ele mostra o certo e o errado. E ele vai sempre alertando, sempre falando. Então por isso que nós temos que dar ouvido ao Espírito de Deus. Né? O Espírito de Deus que mostra para você realmente as coisas que é condicionada a você. Então você vai continuando a sua jornada assim, como foi lido aqui. Então, por isso que ele fala, ele já havia ensinado que não podemos negar o fato que somos pecadores. Então, nós somos pecadores. Ninguém pode bater no peito e falar, não, eu não sou pecador. Nossa, né? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, né? Então, é melhor deixar a pedra de lado e falar, olha, eu estou nesse grupo aí. Não é verdade? Eu estou nesse grupo aí. Então, é isso que acontecia. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Isso aí foi feito lá na faculdade lá. O professor perguntou assim, se Jesus, aquele grupo de pessoas ali, tivesse uma vida plena e não fossem pessoas pecadores, Jesus autorizava a matar a adúltera ou não? Se eles não fossem pecadores? Se eles fossem tudo pessoas direitinhas, honestas, temente a Deus e tal, porque tinha uma lei para ser seguida, não tinha? Não tinha? Então, Jesus falava para matar ela ou não? Eu acho que não, porque Jesus veio para salvar. Matava sim. Será que porque ele veio seguir a lei. Mas por que ele falou assim, então, quem não tem pecado atira a primeira pedra? Porque todos tinham pecado. Porque ele veio... De igual modo, ela prostituiu, eles estavam prostituídos na sua vida, na lei, no seu costume, nos seus pecados, nas coisas erradas, na enganação do povo, levando vantagem. Então, aí foi também uma mostra que todos são pecadores. São pecadores. Então Jesus falou, então atira a pedra, vocês não têm pecado? Vai, atira a pedra. E foi cada um largando ela, foi jogando no chão, juntou ali um montinho de pedra, e Jesus disse para a mulher, cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Na verdade, esse não peques mais não é que ela seria, tipo, ela não ia pecar mais de maneira nenhuma. Na verdade, ela não ia permanecer naquele pecado. Sem dúvida. Ela ia mudar de vida. Né? Então, e depois ela foi uma grande serva de Deus. Tá vendo? Porque ela reconheceu a sua pecaminosidade, ela reconheceu os seus erros, ela reconheceu realmente que ela estava realmente fazendo tudo aquilo que era contra os ensinos de Deus, e ela se corrigiu. Então ela foi uma pessoa realmente transformada pelo poder de Deus. Certo? Então, Jesus, claro, ele já sabia o resultado da história, mas ele colocou aqueles homens em xeque-mate, como ele põe nós em xeque-mate. Então, por isso que são exemplos que nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos sair atirando pedra nos outros, então primeiro você tem que jogar para cima e esperar na cabeça. Né? Joga ela e espera. Para quê? Para rachar sua cabeça também, entendeu? Agora só na dos outros, não, né? Oi? No verso 9, ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não comete. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando,
porque é nascido de Deus. O pecado habitual não condiz à vida cristã. Sim. Porque o cristão é nascido de Deus. E nele foi plantada a semente de Deus, que se refere à palavra de Deus, ao Espírito Santo, a natureza divina ou a combinação desses três, né? Sem dúvida. Todos que nascem de Deus têm recebido a permanente influência da semente de Deus. Isso. E são constantemente aperfeiçoados para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Os crentes não podem continuar a viver em pecado. Nós temos que fazer de tudo, né? Para não errar. Por isso que às vezes a gente adverte as pessoas. É difícil. E a gente é mal interpretado, né? Até na igreja, principalmente na igreja, né? Porque às vezes você fala pro cara do mundão lá, que nem eu falei pro cara, e eu percebi que ele ficou assim, preocupado, pelo costume de falar palavrão. Hábito, né? Mandar os outros para aquele lugar e tal, que vocês já sabem como é, que vocês escutam isso aí na rua, não é verdade? Mas o duro é o crente, porque às vezes você conversa com o crente e o cara acha ruim. O pastor tá pegando no meu pé aí, o pastor fica me enchendo o saco, o pastor é pegajoso, não sei o que e tal, entendeu? Então, tá na igreja, tá vivenciando os ensinos da palavra de Deus e tá errando, então alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Então, nós precisamos tomar esse tipo de cuidado, né? Certo? Muito bem. Quer comentar? Manda hora, tio irmão Gil. Vamos lá, Dorothy. Gil. Não, acho que tá bem, a explicação aqui tá bem explicado. Bem nítido, bem explicado, né, pra gente. Isso. Verdade, né? Que legal. A gente tem que a gente possa permanecer realmente, né, sempre firme, que a gente possa realmente deixar tudo aquilo que não é da vontade de Deus, né, deixar as coisas que não provém de Deus e fazer aquilo que Deus agrada, né? Tomar cuidado, né, Gil? Porque aqui o texto fala que o crente está sempre sujeito a pecar. Mas nós temos que tomar cuidado. Temos que perceber. Não faz parte da vida cristã. Temos que perceber que quando falhamos, há uma palavra que se chama-se arrependimento. Porque sem arrependimento não tem perdão. Sim. Certo? Então, primeiro tem que ter o arrependimento, para depois vir o perdão. Mas a gente não pode que nem, né, viver, como nós já comentamos aqui, nessa motivação, errar e pedir perdão. Não, isso é uma coisa que não está no contexto de Deus. Se você falha, vai lá, se arrepende e acabou. E luta para que aquilo não aconteça mais. Sim. Nós temos que renunciar ao pecado. Ele tem que ser renunciado. E também demonstrar o nosso novo nascimento. É verdade, né? Porque se nós aceitamos a Jesus aí, nós temos que assumir a própria natureza de Deus. E fazer propósito, né? Nós temos que fazer um propósito de não errar. De renunciar pecado, isso. Procurar não fazer. De não pecar mais. É isso aí. É difícil, não vou falar para você que vai ser fácil. Ai, eu vou tirar isso de letra. Eu sou o bambambam. Mentira. Pode apostar que, se não tomar cuidado, daqui a pouco tá fazendo besteira. Os que falam que seu mais não peca, daí peca mesmo. Verdade, então a gente tem que se policiar, tá sempre pedindo a bênção de Deus, pedindo que Deus nos capacite e nos ilumine, para que a gente errar o menos. Eu oro assim, Senhor, me ajude a errar o menos possível. Essa é a minha oração que eu faço para Deus, porque eu sei que é complicado, né? É complicado. Então eu falo, Senhor, me ajuda a errar o menos possível, tá bom? Então essa é a experiência que eu tenho com Deus, né? O doutor Nervosinho está começando a se acalmar. Ele foi muito terrível. Doutor Nervosinho, pastor? Ele, por Cristo, ele brigava por qualquer coisa. Misericórdia. Tivesse que bater, ele batia. Agora é diferente. Agora entendeu que não é assim. Os apóstolos, quem batia neles eram os outros, não eles batiam. Tá não é pela... Como é que é aquele texto? Não é pela força nem pela ira, é pelo meu espírito. Então agora é pelo espírito. A não ser que o Espírito Santo fala assim, pastor, vai lá e quebra a cara daquele cara. Aí eu vou ser obrigado a obedecer ele. Caso contrário, é brincadeira, né?
Legal, olha, é uma boa lição essa, viu? Voltando agora à seriedade, é uma lição muito importante dessa revista, porque ela traz coisas realmente atuais. Apesar de João, né, ter relacionado isso há muito tempo atrás, mas ela está trazendo para uma realidade de hoje, né? Então, que bom, porque a gente possa tirar proveito e assim tomar os cuidados devidos, para que a gente possa continuar nossa caminhada, ter uma vida digna, uma vida de respeito, de precisão nos cuidados de Deus, né? E acima de tudo, porque às vezes eu falo assim, que hoje eu vejo assim, o nosso testemunho é a pregação da palavra de Deus. Verdade. Onde você está, na família, no lar, na escola, no trabalho, no meio dos amigos. Então, hoje a maior mensagem é essa. Às vezes você não precisa nem abrir a boca, falar, olha, você sabe que Jesus te ama, você sabe que ele é o Filho de Deus, sabe que ele morreu na cruz. Às vezes a pessoa olha e fala, já vem esse cara com essa história. Mas o seu exemplo é que condiz com tudo isso. O seu exemplo é diferenciado. Então, a gente vê que a gente prova com o nosso exemplo e testemunho. E as pessoas ficam, como diz a gíria popular, com a pulga atrás da orelha, né? Para meditar aqui no nosso encerramento, ainda ele diz, né? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Tá? Em 1 João 3:1a, né? Esta é a nossa posição na atualidade, nesse momento que nós estamos vivendo. Temos honrado a posição de filhos de Deus em nosso comportamento? Estamos testemunhando, falando do evangelho com as outras pessoas para que muitas outras sejam salvas? Manifestamos a alegria verdadeira para sermos filhos de Deus? Opa! São perguntas para a gente realmente meditar, pensar, né? Será que nós estamos fazendo alguma coisa? Hoje realmente está difícil, né, irmãos? Porque tantos maus testemunhos, tantos cristãos, entre aspas, que as pessoas generalizam. Verdade. Tá fácil, não. Se um crente faz isso, eles generalizam em todos os crentes. Em todos os sentidos. Esses dias eu tive aí... Nós temos que fazer a nossa parte. Isso, verdade. Então, esses dias eu tive aí em Piedade, e eu não vou citar o nome da pessoa, mas conversando com alguém, e alguém perguntou para mim assim, aquela pessoa da sua igreja ainda faz parte da membresia? Aí eu disse, por quê? Porque, olha, vou contar para você, hein? Que mau exemplo, que mau testemunho, né? Que pessoa difícil e outras atividades mais, né? Então, outras atitudes. Então, a gente fica triste, né? Certo? Então, eu não menti para a pessoa. Eu podia ter mentido. Falei, não, ela não faz parte mais como membro da igreja, ela pode fazer o que ela quiser. Mas eu falei, não, ela é membro da igreja, mas ela está afastada da igreja. Agora, assim que a gente resolver esse problema da pandemia aí, tendo uma oportunidade, nós vamos, então, tentar tratar desse assunto direitinho, nós não queremos expulsar ninguém, meter o pé em ninguém, não é verdade? Nós queremos restaurar e resgatar as pessoas. Agora vai depender das pessoas, se querem ou não querem. Então foi essa a minha orientação que eu dei para a pessoa, né? Não sei se ele se sentiu muito satisfeito ou não, porque ele também é crente. Então aí ele usou uma expressão assim, se isso fosse na minha igreja, ela já estava fora do rol de membros da igreja. Então também isso pesa para a gente, como quem quer dizer assim, poxa, vocês não fazem nada? Né? Entendeu? Oi. Pastor, eu queria compartilhar esse finalzinho aqui, pegando já um caminho ou um pedaço aí do que o pastor falou. Vamos trazer para os nossos dias atuais e entender que o mundo está vivendo uma falta de amor muito grande, uma pressão, uma falta de compreensão, uma necessidade muito grande. Qual é a nossa missão hoje, como cristão e como igreja? Né? É corrigir, como pastor, como líder, é nós curarmos as feridas das nossas ovelhas, apacentarmos elas e ajudar. Né? As ovelhas ficam ou estão com a gente, se elas quiserem também esse acalento, esse remédio.
Isso. Mas a maioria da humanidade, vamos trazer assim, no geral, e das igrejas, entendeu? Existem muito julgamento, existem muita acusação. E a palavra do nosso Deus, ele diz que nós não somos acusadores, né? Ele veio para nos redimir, ele veio para nos salvar, ele veio para nos alcançar. E nós vemos em muitas igrejas, a pessoa erra, ela cai, a pessoa vai lá e chuta, ela não vai lá e dá a mão. É por isso que nós temos muitos desviados, é por isso que nós temos muitas pessoas revoltadas, é por isso que temos muitas pessoas falando mal das igrejas, dos pastores. Então, se nós vivermos aquilo que Cristo pediu, que nós pudéssemos estar exercendo, que é o amor, entendeu? E o amor, ele trata, ele cura, ele ajuda, e a partir dali nós vamos acompanhar qual está sendo o desempenho dessas pessoas. Em termos de serem curadas, a ferida está sendo tratada, mas ela está sendo curada. Porque às vezes nós tratamos uma ovelha ou um ser humano e ele não quer ser curado, ele quer ficar cutucando a ferida. Você vai lá para um remédio, ele vai lá e cutuca. Você vai lá para um remédio, ele cutuca. É nosso dever como cristão acompanhar isso. A minha preocupação hoje, em meio à nossa igreja, em meio à humanidade, em meio a todas as pessoas, está sendo a falta de amor, a falta de compreensão. Nós estamos vivendo um caos psicológico. As pessoas estão... Eu estava falando ontem para a irmã Inês, o que não morre de Covid está morrendo de infarto, porque morreu 5 pessoas da mesma família. Sim. Quem de nós aguentaria enterrar o pai, a mãe, mais 2, 3 filhos ou 2, 3 irmãos? E os que não estão morrendo disso, eles estão tendo uma dificuldade muito grande. Pessoas com grandes posses de dinheiro estão perdendo grandes valores. Então entram em desespero ou entraram em grandes dívidas e se matam. A mídia mostra o Covid, mas nós temos um índice muito grande de suicídio, um índice muito grande de infarto desde que a pandemia começou e um índice muito grande de depressão. Sem dúvida. Há lugares que nem existem mais sedativos e remédios depressivos. Então, esse fim de tempo é onde nós temos que nos dedicar em procurar amar as pessoas e ajudar elas. Elas às vezes não estão precisando de ajuda financeira. Estou falando por um testemunho de vida, não é um ajuda financeiro. Elas estão precisando de oração, elas estão precisando de uma visita. Mesmo em meio a uma pandemia, não estamos podendo fazer. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Elas estão precisando que você diga a ela, irmão, você caiu, você tropeçou, você errou, você falhou, você se distanciou do amor de Deus. Mas o único que pode te restaurar é Jesus Cristo. É este amor purificador, é este amor que liberta. A divisão em família, a divisão em igreja, a divisão em empresa, a divisão em amigos, por causa de política, por causa de jogo, por causa da mentira, por causa da falta de Deus. Então, ele é a cura, mas as pessoas precisam entender como essa cura precisa chegar às pessoas, entendeu? Às vezes alimentamos as pessoas com comida, com roupa, com sapato, e não é isso que as pessoas precisam. Às vezes alimentamos as pessoas de Deus e elas não querem, mas é nossa missão, é nosso trabalho fazer isso. Então, que nós possamos estar voltados nessa lição, que foi muito importante, sermos separados do mundo, porque ele nos comprou, pagou um preço, não deixou parcela nenhuma para Satanás ficar acusando a nossa vida, entendeu? E estarmos focados no emergencial, que é a atualidade. É o emocional, é o espiritual, é o moral das pessoas, que nós precisamos cuidar do nosso e ajudar aqueles que ainda não encontraram Jesus para serem separados. Porque muitas vezes nós temos pessoas na igreja, mas eles não encontraram ainda a salvação. Eles estão lá, mas não estão separados. Certo. Então, essa é a minha visão de que hoje a dificuldade maior como cristão que não estejamos preocupados com igrejas cheias, entendeu? Mas que estejamos preocupados com pessoas salvas, que nós somos 5, somos 3 hoje, mas podemos multiplicar em 5 amanhã. Se o amor de Deus estiver em nós, para colocar nessas pessoas que ele é a cura da alma, a cura do emocional, a cura do psicológico, a cura do corpo. Dessa maneira, do contrário, as pessoas vão continuar doentes e, em vez de nós ajuntarmos, as pessoas vão sempre se separar. É verdade. Legal. Boa palavra. Amém. Deus abençoe, irmã. Oi. Muito bem. Vamos orar, então, para terminar? Vamos, sim. Graças então, a Deus. ó, só pegando o gancho dela aí rapidinho,
É o que eu sempre falo às vezes para vocês, lá quando a gente teve a oportunidade de estar junto, né? Hoje nós não estamos juntos na igreja, mas nós temos os recursos. Olha o recurso aí. Então, todo mundo tem um celular. Então, não custa nada você pegar o celular e dizer, irmão, olha, conta comigo. Olha, Jesus ama você e eu também. Eu estou orando por você. Tá certo? Se você tiver algum problema, fala para mim, que nós vamos estar te ajudando na oração. Bom dia e tudo bem. Então, nós temos os recursos hoje. É o que ela falou hoje, é o que eu sempre falo para vocês. Então, nós temos que aprender a amar os nossos irmãos, a lidar com a situação deles, claro, desde que também aceitem, né? Porque às vezes você vai querer ajudar e a pessoa não quer ajuda. Então, você fala, bom, como ensinou Jesus, né? Se não quer ajuda, você bate o pé no bom sentido, né? E deixa que Deus vai agir. Na verdade, você não vai lá brigar, discutir, então deixa que Deus vai agir. Senhor, olha, está nas tuas mãos aí, o Senhor sabe como é que o Senhor vai fazer, certo? Mas a gente tem os recursos hoje, então a gente tem que aproveitar as oportunidades para amar os nossos irmãos, falar do amor de Deus, né? Porque é que nem a Dora te falou mesmo, é uma verdade. Hoje muitas pessoas reclamam a falta de amor e de comunhão. Então a gente possa mudar essa regra, partindo de mim, de vocês. Não custa nada. Ô, irmão, te amo, hein? Tá? Bom dia para você. Ô, irmão, ó, tô orando por você. Fala um texto bíblico para ele, ó, porque Deus ama você. Olha, porque Deus está contigo. Inventa até um. Soma as palavras da Bíblia que você conhece, inventa um texto. Não precisa seguir na regra, né? Olha, Deus está contigo. Deus não abre mão de você. Creia, acredite, confie. Então, são situações que nós podemos ajudar aquela pessoa a se fortalecer, tá bom? Estou achando a sua falta, gostaria que você tivesse mais presente, e assim vai, tá bom? É uma ideia, né, baseado no que ela falou aí, e que a gente possa pôr em prática, né? Certo? Que a gente põe em prática. Amém? Amém. Tá legal. Então, irmão Gil, faz uma oraçãozinha para nós terminar. Vamos lá. Oh, Deus. Vamos orar. Pai, nesse momento queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esse estudo, ó Pai, por esse momento de estudo da Tua Palavra, de aprendizado, ó Pai, somos gratos a Ti, ó Pai, por todos que pudemos participar aqui, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando a cada um, abençoando a nossa igreja, nos dá força nesse momento de dificuldade, ó Pai, que em breve tudo isso possa passar e que a gente possa retornar aí à nossa normalidade. E que possamos sempre fazer a Tua vontade, ó Pai, que o Senhor nos dê forças para vencermos o maligno, para vencermos as tentações do dia a dia e para que possamos permanecer firmes nos Seus propósitos e na Tua palavra, Amém. Pai. Somos gratos a Ti por tudo, nos orienta e nos abençoe em tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, Gil, só uma palavrinha pro Gil. Como é que tá o Carlinho?